sobre o tema Conhecendo Melhor a Deus. E hoje daremos continuidade nesse estudo, vendo sobre a pessoa de Deus diante do caos. Por que Deus permite as tragédias? Por que Deus permite o caos acontecer? Qual o relacionamento de Deus com as tragédias, as dificuldades, as lamentações? Qual o vínculo de Deus com a nomenclatura do mal? Essa é uma pergunta comum nos últimos dias. Pastores têm sido interrogados, líderes têm sido interrogados diante da pergunta: onde está Deus diante das tragédias? Onde Deus está diante das catástrofes que acontecem? Então, frequentemente, líderes são questionados justamente com essa pergunta. Nos últimos dias tem sido muito comum alguém, um descrente ou até mesmo cristão, fazer essa pergunta: qual o relacionamento de Deus com as catástrofes? E alguns usam desse argumento para dizer que Deus ele não existe. Alguns usam desse argumento para dizer: olha, Deus não existe, a razão é essa aqui. Olha como está o mundo. Como é que Deus existe se o caos está tomando o poder? Se o caos tem sido algo que tem sido tão frequente e tão comum em nossos dias, onde está Deus diante disso tudo? As últimas notícias do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, são devastadoras. E acontecendo em vários lugares e ao mesmo tempo. Cidades alagadas, tempestades, furacões. Brasil, quase 500 cidades foram atingidas. Quase 2 milhões de pessoas foram desabrigadas, obrigadas a sair de suas casas. Indonésia acontecendo a mesma coisa, Afeganistão, Emirados Árabes, Quênia, com 188 mortes, 165 mil foram obrigados a deixar suas casas. E como eu falei, Brasil, 490 e poucas cidades foram atingidas. Quase 2 milhões de pessoas perderam totalmente as suas casas. E começamos a ver pelo jornal alguns detalhes. Aí eu vi um senhor com a sua esposa, olhando para o local onde era a sua casa, não tinha nada. Vazio, limpo. Nem um alicerce ficou. E ele, dando a reportagem, sua esposa chorando, ele dizia: o que eu vou fazer? 48 anos eu morava aqui, fui criado aqui, minha família, meus filhos, tudo que eu tinha estava aqui. E agora eu estava naquele lugar limpo, vazio, sem saber o que fazer, porque nem marcação de terreno mais tinha. E aí somos questionados: onde está Deus diante das catástrofes? Qual o relacionamento de Deus com tudo isso? Como nós, crentes em Cristo, vamos dar explicação a alguém que está tentando conhecer melhor a Deus diante desse contexto? Vamos meditar sobre esse tema. Onde Deus está diante das catástrofes? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender o que significa mal na Bíblia. Qual o significado do termo mal na Bíblia? A palavra hebraica para mal é ra. Ra. Uma palavra tão pequena, mas de vários significados. É interessante o termo hebraico, irmãos. Eu cada vez mais me maravilhado, porque ele está numa esfera muito diferente da nossa língua. A língua portuguesa, ele está numa esfera muito diferente, muito dinâmica, onde cada letra nós aprendemos um significado. E a palavra mal, ela é diferente do nosso português. No nosso português nós encontramos o mal com L e o mal com U, que deu um trabalho muito grande na escola para nós entendermos o que é mal com L e mal com U, tá bem? Porém,
tem, no termo hebraico, o que significa mal? A palavra mal tem várias esferas, biblicamente falando. E às vezes, por nós não entendemos, falamos do mal de forma geral. Mas vamos começar entendendo o que significa mal na Bíblia, para não pegarmos a palavra mal e dirigirmos até a pessoa de Deus e dizer: olha, Deus não existe porque o mal existe. Muito pelo contrário. E uma das expressões, mal, é a ausência da presença de Deus. É a ausência de Deus causa o mal. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o significado da palavra mal na Bíblia. O livro de Gênesis nos ensina que tudo que Deus fez era bom. Nós não vamos lá para o texto, mas é bem lembrado em nossa mente, é bem vivo, que cada criação de Deus, cada ação da sua criação, e viu Deus que era bom. Fez o sol, as estrelas, o mar, e cada criação de Deus ele dizia o quê? E viu Deus que era bom, que era perfeito, que Deus estava criando. Ele mesmo criou, ele mesmo qualificou, ele mesmo deu a nota, aprovando, dizendo que era bom. De fato, nós não temos como explicar o início da existência do mal, como foi que iniciou o mal em si. Sabemos que Satanás, ele traz mal à humanidade, mas não sabemos o ponto X exato do versículo que diz: olha, o mal iniciou aqui. Sabemos que ele existe, é claro, o mal existe, então não sabemos o ponto inicial quando o mal deu o primeiro passo. Sabemos que Deus é bom e ele existe, não sabemos, não temos como explicar da existência de Deus, como Deus iniciou, mas Deus existe. E ele é bom, e tudo que há de bom existe na pessoa de Deus. Lá em Tiago 1,13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado pelo mal. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Esse é outro assunto sobre a tentação e provação, mas como existe a palavra mal aqui, já podemos entender que Deus ele não nos tenta pelo mal, ele nos prova, nós somos provados pelas dificuldades. Mas a tentação em si não vem de Deus, a tentação ela vem do tentador, ela vem pelo nosso coração, pela cobiça do nosso coração, vem do maligno. Então, ninguém ao ser tentado, a tentação não é algo que vem de Deus, não é o mal que Deus coloca em nossa vida, e Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, esse versículo de Tiago já nos lança luz. Em Deus não pode haver mal, bem? E, como eu disse, existem 3 tipos de mal na Bíblia. Primeiro mal é o mal moral, chamado na Bíblia de desobediência a Deus. Então, o primeiro mal é o mal moral. Moralmente falando, o homem é mau. E esse mal moral, ele está ligado à desobediência a Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, diz que viu Deus a maldade do homem, viu o coração do homem, e que tudo que o homem fazia era continuamente mal. E Deus disse que ia destruir a terra por causa da maldade do coração do homem. Então aqui nós temos o mal moral, que está ligado ao coração do homem desde que Adão pecou com Eva. Esse mal moral, aí podemos sim dizer que o mal moral iniciou com Adão, quando ele pecou contra Deus. Aliás, a primeira evidência do mal moral foi acusar Deus. Você prestou atenção que quando Adão pecou, que Deus o procurou para ter comunhão com ele? Qual foi a primeira palavra que Adão se dirigiu a Deus? O que foi? Ele havia pecado, comido do fruto que Deus proibira. Em vez de reconhecer, o mal moral faz isso. Ele disse o quê? Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Senhor, tu és o culpado. Em outros termos foi isso. Não era a mulher em si.
Senhor, a mulher que tu me deste. E outras palavras ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, não teria acontecido isso. Olha só. O início da humanidade, o próprio homem já acusou Deus do mal. Quando na realidade o mal aconteceu por causa da desobediência do homem. Então o mal moral, ele está ligado diretamente ao homem em não atingir o alvo de obedecer a Deus. Eis aqui o primeiro significado de mal na Bíblia. Parte então do mal moral. O homem desobedecendo a ordem de Deus e acusando a Deus. Então, desde Adão até os últimos dias, até hoje, o homem busca acusar Deus do mal. Não definindo, não entendendo o que é mal, ele já acusa Deus. A mulher que tu me deste. E é interessante como isso fica inculcado na mente do homem. O homem fica inculcado com isso. Esses dias vendo na internet, tem muita coisa boa, tem umas coisas engraçadas. E a pergunta era o seguinte: se você tivesse que conhecer alguém lá na eternidade, lá no céu, qual seria a primeira pessoa que você iria conhecer? Você deveria escolher alguém. E teve um doido lá que disse o seguinte: eu queria conhecer Adão. Para mim, ter uma conversa com ele. Olha só, eu queria conhecer Adão. Você vai querer conhecer Adão? Eu queria conhecer outras pessoas, mas Adão acho que seria o último da minha lista. Embora que ele está lá. Mas o homem disse: eu quero conhecer a Deus, ou a Adão, porque eu quero ter uma conversa séria com ele. Em outras palavras, ele estava dizendo que ele estava acusando o próprio Deus, certo? Então, o mal moral faz isso. Nós procuramos acusar a pessoa de Deus. E isso fica inculcado em nossa mente. Não é isso? É algo dizer: olha, eu não sou culpado, porque eu não estava com Adão no jardim. É mesmo? Eu não sou culpado desse mal, porque eu não estava com Adão, não fui eu. Pois deixa eu dizer que nós não estávamos também na cruz e fomos beneficiados pelo quê? Pela graça de Deus, pelo sacrifício. Não estávamos com Adão, mas também não estávamos lá na cruz e fomos beneficiados com a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mal moral existe e é por falta de desobediência a Deus. O outro mal, que eu gostaria de mostrar aqui, é o mal que ele vem do maligno. O mal que é oriundo de Satanás. Sim, ele traz o mal. Existe o mal moral, que às vezes até o homem quer colocar a culpa em Satanás, do mal moral. Existe o mal que vem proveniente de Satanás. Satanás, o maligno, ele causa o mal, ele causa também algumas tragédias no meio de nós. Ele anda em derredor, ele é o inimigo de Deus, ele quer devorar os cristãos, embora que ele não consiga, mas ele tenta. Então, o tentador é Satanás. Então, o mal tem essa direção também, nessa esfera, o mal moral e o mal também que vem do maligno. Ele está fazendo a sua malignidade com suas setas inflamáveis. Ele tenta trazer a mentira para causar o mal. Ele tenta trazer as desavenças no meio do povo de Deus, certo? Então, Satanás, ele constantemente, com os seus anjos caídos, que são os demônios, ele tenta trazer o mal. Eu ia dizer algo ontem para os jovens, mas eu achei tão pesado falar isso para os jovens, que eu não falei. Eu achei tão pesado, que eu não falei, mas eu vou falar aqui para vocês, que já são maduros na fé, tá bem? Tem alguns novos convertidos, mas é necessário ouvir isso também. Eu não falei para os jovens, que eu achei pesado. Nos últimos dias, Satanás, ele está num banquete. Em nossa geração, Satanás, ele está num banquete. Antigamente, quando se falava em Satanás, todo mundo se assustava. O maligno.
ou se benzia, batia 3 vezes. Era não. Satanás, na nossa geração, ele está sentado na mesa de muita gente, ao lado, jantando, almoçando, no banquete. E Cristo, na última geração, ele está do lado de fora. Aquele versículo de Apocalipse 3:10 é muito forte, que diz que eis, ou 3:20, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Cristo, na última igreja, na última geração, é apresentado do lado de fora. Já pensou? Eis que estou à porta e bato. E quem está ceando na última geração é Satanás, com muitas pessoas, muita gente. Pastor, com os crentes, ele não pode habitar na vida do crente, mas ele tem causado tanta desgraça no meio dos jovens, das famílias. Muitos têm trazido ele para a sua mesa e nem têm percebido. Muitos. Ontem eu chorei um pouco com um jovem que veio agradecer por causa da mensagem. Chorei, não literalmente, mas por dentro. Quando eu disse assim, olha, tem sido difícil ser crente, né? Então aquele jovem disse o seguinte, pastor, ou uma moça, disse, olha, tem sido difícil ser crente, porque é muita informação. Os nossos jovens estão sofrendo, a gente nem tem percebido. É muita informação de vários lugares, de várias fontes. A internet trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita informação. E muita informação causa desinformação. É muita informação sobre Deus. E isso causa desinformação, e Satanás está gostando disso. Porque ele é o rei da desinformação. Ele quer causar tumulto. E em nossa geração tem acontecido muito isso. Nossos jovens estão sofrendo com isso. Não estão sabendo como viver uma vida piedosa diante de Deus. Não quero dizer que eles são vítimas, mas dizer que eles estão sofrendo muito com isso. Por um lado, as escolas ensinam que tem que aceitar mesmo a ideologia de gênero. E por outro lado, nós crentes em Cristo mostramos com a palavra de Deus que isso é errado. E aí vem a televisão, vem a internet, eles passam mais tempo lá na internet do que aqui, sendo onde tem a informação bíblica correta. Eles estão comendo muito lixo desse mundo, certo? Estão se alimentando muito do estilito que esse mundo oferece, e pouco estão se fortalecendo do fortificante que é a palavra de Deus. Então Satanás está fazendo a festa. E Satanás está num banquete, colocando comida na boca dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, na boca, fazendo avião, aqui. E eles só estão abrindo a boca e recebendo. Nós estamos numa época muito difícil, e tem sido difícil ser cristão, principalmente para os nossos jovens. Eu não falei isso para eles ontem, porque eu achei muito pesado, eu achei que ia ser uma pancada muito forte, mas falando para nós que eles vão ter esse cuidado. Nossa geração está com dificuldade de se vestir. Nossa geração está com dificuldade até de cortar o cabelo. Nossos jovens. Alguns com dificuldade até de saber se são homens ou se são mulher. Verdade. Isso não era nem para escolher, mas estou com dificuldade. Pastor, eu vou escolher o quê? Não é para escolher, você já é. Se você nasceu, foi o que Deus lhe fez. Mas eles estão sendo bombardeados com informações e eles têm causado um caos muito grande. O mal moral e o mal do maligno tem se levantado de uma forma tão horrenda, tão catastrófica, que tem destruído muitas mentes. É depressão, ansiedade. E nós já víamos isso antigamente, e nos nossos dias é muito comum. Esses dias eu vi uma mãe chorando, fazendo um pequeno vídeo, dirigindo e fazendo um pequeno vídeo, chorando, dizendo:
Pais e mães, vamos tirar os nossos filhos das telas, vamos tirar os nossos filhos da internet, chorando. Até um dia desse, ela não estava percebendo, mas quando começou a abrir os seus olhos e ver o mal que isso tem trazido, primeiramente para a área física dos nossos filhos, para a visão, tem prejudicado muito a visão dos nossos filhos, tem passado muito tempo nas telinhas, e nós pais às vezes gostamos porque eles estão ali distraídos, né? E podemos fazer as atividades de casa. Muitos têm feito isso, mas não sabem nem o mal que isso vai trazer a longo prazo, de ansiedade, que no dia que você dizer não, aí você vai ver um destroço. No dia que você precisar dizer não para o seu filho, você vem dizendo sim. No dia que você precisar dizer não, vou precisar desse dispositivo não, mas você vem dizendo sim, 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 de modo informal. Quando você disser não, aí você vai ver ele querer lhe bater, aí você vai ver ele mostrar as suas garras. Então, amados, eu estou muito preocupado com a próxima geração, estou muitíssimo preocupado mesmo. Satanás está num banquete nos últimos dias, fazendo a festa. Aí o homem se levanta e diz: onde está Deus diante do mal? Onde está Deus diante das catástrofes? Foi isso que perguntaram a Billy Graham diante das Torres Gêmeas, quando houve aquela tragédia lá de terrorismo nos Estados Unidos, 2011. Mandaram perguntar a ele, pelo menos foi isso que eu soube, que ele estava no hospital. Pergunte ao Deus de Billy Graham onde ele estava quando aconteceu isso aqui. E ele mandou a resposta. Sabe qual foi a resposta? Deus estava no mesmo lugar quando os Estados Unidos deixou a palavra de Deus de lado. Deus estava no mesmo lugar quando os vossos filhos deixaram de orar quando chegavam na escola. Deus estava no mesmo lugar quando os presidentes iam assumir a presidência e colocavam a mão sobre a palavra de Deus, fazendo juramento que iam ser governar com verdade. Deus estava no mesmo lugar. Quando esse caos aconteceu, Deus estava no trono, sentado. Quando vossos filhos deixaram de obedecer a Deus, os vossos pais também. Pois bem, Deus está no mesmo lugar. Quando o caos acontece, Ele está sentado no trono, não é subindo o trono. Existe o mal moral, o mal que vem do maligno e o mal natural. O que é esse mal natural? Primeiro, o mal que vem da desobediência a Deus, é o mal moral. O mal que vem do maligno, que Satanás, acabamos de ver, ele tem causado muito mal com sua malignidade. E também existe o mal natural, que é o mal ligado às catástrofes. As catástrofes naturais é um mal natural. O que aconteceu agora no Brasil foi que o rio queria simplesmente passar em um nível muito maior do que os outros invernos. Diz que há 40 anos não tinha um inverno desse. E as águas encheram em alguns lugares, chegaram a 9 metros de altura, subiu. O inverno que era para o ano todinho foi só em uma semana. Então o rio transportou e passou e fez essa grande devastação. Esse é o mal natural, é o mal ligado às catástrofes naturais. Então, essas três esferas do mal: o mal moral, o mal maligno e o mal das catástrofes naturais. Que Jó cita essas catástrofes naturais. Nós vamos abrir a Bíblia agora e vamos ler. Abra lá comigo, por favor. Vamos ler um pouco sobre esse mal natural, que é o mal causado pela natureza. Tá bom? Esse não é o mal maligno, esse não é o mal moral, esse é o mal causado pelas catástrofes naturais. Jó capítulo 37. Jó 37, versículo 6, diz assim. Eu vou ler um versículo, a amada igreja lê o outro, tá bom? Eu vou ler o 6, a amada igreja lê o 7, e assim vamos até o versículo 13. Jó 37, versículo 6 diz assim: porque ele diz à neve:
cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim, versículo 8 diz: as alimárias entram em seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte O frio, pelo sopro de Deus, se dá a geada, e as largas águas se congelam. também de umidade carrega as densas nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo que ele ordena, sobre a redondeza da terra. Versículo 13 juntos. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Maravilhoso esse texto de Jó, mostrando que o mal aqui, entre aspas, mostrando o mal pelas catástrofes naturais. Ele diz ao aguaceiro, a chuva e ao aguaceiro, sejam fortes. Quem diz isso? O próprio Deus. E diz no versículo 7 que ele torna inativas as mãos dos homens diante das catástrofes naturais, para que os homens reconheçam a mão e o poder de Deus. Torna a mão dos homens inativa pelas catástrofes naturais. O versículo 10 diz que pelo sopro da sua boca ele traz a geada, as largas águas congelam. Ele é que traz o frio, ele é que traz o calor. Então o mal, como me define, são as catástrofes naturais, a ação permissiva de Deus. E o versículo 13 que nós lemos diz que tudo isso que está no contexto, ele, quem é ele aqui? Deus. Ele faz isso para o quê? Para disciplina. Ele faz isso para disciplinar o homem. Mas não somente para disciplina, porque nós iríamos dizer, olha, Deus é injusto. Mas o final do versículo diz: se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Note que diante de uma catástrofe, sempre vai ter alguém para ser disciplinado, mas sempre vai ter alguém também que está provando da misericórdia de Deus. Não é isso? Sempre alguém provando da misericórdia de Deus. Eu lembro daquele terremoto, geralmente nós vamos esquecendo. Aquele terremoto que teve na Turquia, lembra? Grande devastação, e pessoas morrendo e gritando. A Turquia foi o local onde Paulo levou ali o Evangelho, Os primeiros, a igreja primitiva levou o Evangelho, muitos creram, mas muitos rejeitaram. Hoje a Turquia é um país islâmico rebelde contra Deus. Deus trouxe disciplina a muitos. Eu vi algumas reportagens que muçulmanos estavam se convertendo por causa daquela tragédia. Alguns perderam seus filhos e outros começaram a entender que não era que Alá não poderia proteger eles, mas o Deus que Abraão, Isaac e Jacó, que eles haviam rejeitado no início. Vi crianças sendo mortas, mas vimos também crianças participando de grandes milagres. Então Deus, tanto uma catástrofe, tanto exerce a disciplina, como ele exerce misericórdias. Duas mãos sendo estendidas, a disciplina e a sua misericórdia. Vamos trazer aqui para o Brasil. Houve essa grande tragédia. Talvez você viu muita coisa que trouxe dor, tanto para as famílias, como também para nós. Contribuímos, ofertamos, famílias ajudaram, levaram caminhões de ofertas com água, com mantimento, com alimento para as famílias do Sul. Vimos aí o agir de Deus, a mão disciplinadora, mas também a misericórdia sendo assim estendida. Esses dias eu vi
uma família que foi resgatada depois de vários dias que a correnteza de água levou de uma cidade a vários quilômetros até outra, foram arrastados de uma cidade para outra, foram encontrados. Ele não sabia nem onde eles estavam e nem a distância que a água levou, mas milagrosamente Deus usou de misericórdia e salvou uma mãe e um filho. Então Deus, em meio a essas catástrofes, esse mal natural, Ele age tanto para a disciplina, como também para mostrar a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Por isso, nós acabamos de mostrar que o mal na Bíblia, biblicamente falando, ele tem 3 esferas. Qual é a primeira? Nós temos o mal moral, nós temos o mal do maligno, amém? E nós temos o mal ligado às catástrofes, que Deus é que tem domínio sobre esse mal, que é as catástrofes. E os versículos que eu vou ler daqui a pouco, eles estão ligados não ao mal moral, não ao mal do maligno, mas o mal ligado às catástrofes, que Deus usa esse mal. Então, quando tem os versículos na Bíblia que diz que Deus criou o mal, é esse tipo de mal, não é o mal moral, não o mal do maligno, mas o mal ligado às catástrofes, ok? Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, promovo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Qual é esse mal aqui? É o mal moral? É o mal do maligno? Não. Qual é esse mal? É o mal das catástrofes naturais, que é Deus, de fato, quem ordena. Ele diz aos aguaceiros, ele diz à chuva, sede forte, diz aos relâmpagos, cai aqui, diz aos raios, né? Vá nessa direção, vem da boca de Deus. Lamentações 3 diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer? Se o Senhor não tiver decretado, não é da boca do Altíssimo que vem tanto o mal quanto o bem? Jeremias. Agora eu lembrei de um versículo lá de Jó, quando aconteceu aquelas tragédias e sua esposa disse o quê? Amaldiçoa a Deus e morre. O que foi que ele disse? Recebemos o bem de Deus. E por que também não receberíamos o mal? Você fala como uma tola. Nós não recebemos o bem de Deus em abundância, por que não receberíamos o mal? Qual é esse mal aqui? É ligando a malignidade a Deus? É ligando o mal moral a Deus? Não. Então entendamos o princípio aqui de mal, a esfera, tá bem? Então é o mal ligado às catástrofes naturais. Outra coisa importante, quando Deus disse lá no livro de Jó a Satanás, tudo que ele tem está nas suas mãos. Tudo que ele tem está nas suas mãos. Tem uma coisa lá que nós ficamos encabulados. Pelo menos eu vi. É que tudo que ele está em suas mãos, tudo dele está em suas mãos. E um dos servos de Jó chegou dizendo: Jó, o raio veio, um raio, e destruiu a sua casa. Aí a pergunta é: onde foi que veio esse raio? Foi o raio mesmo da catástrofe natural que veio sobre a casa? Porque Deus disse, a Satanás: tudo que ele tem está em suas mãos. Naquele exato momento, Satanás começou, Deus deu certo poder a Satanás, limitado, é claro, porque Deus disse: você vai até aqui. Então, até as coisas que Satanás faz, Deus coloca um limite, você só vai até aqui. Ok? Então, quando Jó disse, recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? É nesse contexto. A teologia de Jó é incrível, né? É incrível, muito mais avançada do que a nossa. Com todos os recursos que nós temos, de teologia, de ensino, o nível de Jó teológico é incrível. Nos saiu
esposa. Era só para usar recursos daqui mesmo. Foi Deus que me deu, foi Ele que